Sabe aquele tipo de pessoa que tudo parece ser difícil demais, tudo parece ser inalcançável demais e até impossível? Todo tipo de projeto, todo tipo de ideia, ela sempre tem ali um balde de água fria para jogar? Pois é. Isso é um padrão, um comportamento de uma pessoa que tem uma fortaleza espiritual fortíssima, que eu vou falar aqui nesse vídeo qual é. E no vídeo anterior nós falamos sobre fortalezas espirituais, o que elas são e como elas impactam a vida de uma pessoa. E assim como eu prometi, eu irei trazer outros vídeos aqui falando sobre quais são essas fortalezas, quais são os tipos de fortalezas espirituais que são capazes de paralisar a vida de uma pessoa. E dentro desse vídeo eu quero falar aqui sobre alguns tipos e eu quero de antemão pedir que você já, por favor, curta esse vídeo para que justamente ele seja entregue para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber também outros conteúdos e também já ativa o sininho, tá? Vai aparecer também uma opção de você hypar o vídeo. Se você clicar em hypar esse vídeo, você vai estar fazendo com que mais pessoas também sejam alcançadas através desse vídeo e sejam transformadas através do conhecimento. E nesse vídeo eu quero trazer hoje alguns exemplos de fortalezas espirituais que existem que nós nem percebemos. E o primeiro deles é justamente a fortaleza espiritual da incredulidade e do pessimismo. A incredulidade e o pessimismo são fortalezas espirituais que eu acredito que muita gente tem um pouco, mas outras têm demais. Eu acredito que você conhece, ou talvez você mesmo seja aquela pessoa em que parece que tudo que vai fazer nunca dá certo. Sabe aquela pessoa que parece que tudo é inalcançável? Inclusive, tem uma pessoa da minha família que é próxima a mim, que eu sempre tenho contato com ela, e tudo quanto eu vou contar, vou falar, vou fazer, essa pessoa é muito gente boa, essa pessoa é uma pessoa muito querida, mas ela sempre tem algo negativo para falar sobre aquela ideia, sobre aquele plano, sobre aquele projeto. Sabe aquela pessoa que está sempre vendo o lado ruim das coisas? Sabe aquela pessoa que nunca consegue ver o quão bom aquilo pode ser, ou algo, né, bom daquilo, e pelo fato de simplesmente só enxergar esse lado ruim e negativo das coisas, a vida dela acaba permanecendo do mesmo jeito. É aquela pessoa que nunca ousa, aquela pessoa que nunca faz nada diferente, aquela pessoa que nunca consegue trazer algo novo para a própria vida, não consegue também vivenciar e experimentar aquilo que Deus reservou para ela, viver as promessas que Deus reservou para ela. Porque as promessas de Deus são feitas, sim, elas são lançadas sobre nós, mas com a expectativa de que nós venhamos ir atrás delas, de que nós venhamos crer e reagir sobre aquilo que Deus nos prometeu um dia. Quando Deus fala com Josué que ele já entregou a terra nas mãos de Josué e do povo de Israel, que Deus já venceu todas as batalhas, Deus não estava falando para Josué, agora descanse, cruze os braços e espere. Não. Deus falava para ele que era para ele ir, mas que já tinha vencido todas as guerras, que ele já tinha garantido a vitória. Então, a primeira fortaleza espiritual que eu quero trazer aqui para vocês é essa, a incredulidade e o pessimismo. A incredulidade, ela simplesmente é aquela fortaleza que é construída ao longo do tempo. Por quê? Porque ela vai se alimentando de fracassos repetidos. Sabe, aquela pessoa que vai experimentando cada vez mais situações ruins, em que ela não consegue se sobressair sobre essas situações, não consegue vencer, passar por cima daquelas situações ruins. Então ela vai vivendo fracasso em cima de fracasso e ela vai se frustrando de uma tal forma que ela vai vivendo cada vez mais apenas o pessimismo, apenas as coisas ruins, enxergando o lado ruim. São expectativas que cada vez mais são frustradas. Eu falo para vocês que eu vivi muito tempo assim, e eu me lembro de que quando eu era mais nova, a minha mãe sempre falava de mim o seguinte: minha filha, você reclama muito. Você reclama muito, você está sempre vendo o lado ruim das coisas, de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente, né? E o fato de você viver assim, você está fazendo com que as nossas bênçãos vão lá para trás da fila. A gente sempre volta para trás da fila porque você reclama muito. E uma pessoa que vive assim, enxergando só o lado ruim das coisas, uma pessoa que não consegue ver o lado bom, né? Automaticamente ela está fazendo com que ela barre as bênçãos do Senhor. Porque a falta de fé, ela vai justamente limitar a ação do Senhor sobre as nossas vidas.
E prova disso é que lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 58, diz assim, ó, que não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus, ele não fez muita coisa em determinado lugar. Por quê? Porque a falta de fé daquelas pessoas, a falta de fé impediu que ele agisse. Então, quando não existe fé, quando existe só pessimismo, quando existe só incredulidade, Deus ele não age. Ele não age. Ele necessita não é que, mesmo ele sendo Deus, ele não necessita de nós, mas ele age por meio da fé. Todas as vezes que Jesus foi fazer um milagre, ele sempre perguntava, você crê? Você crê? Você crê que eu posso fazer isso? Então, por meio da fé, nós alcançamos o extraordinário no Senhor. A Bíblia também vai falar, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira fortaleza que se você estiver identificando na sua vida hoje, que você precisa romper, seja a incredulidade e o pessimismo, já anota aí, né, para que você, porque eu vou trazer um vídeo ainda sobre apenas como curar, como vencer, como simplesmente arrancar essas fortalezas da sua vida, tá? Como eu disse, é uma série. Primeiro eu vou apresentar quais são essas fortalezas e depois eu vou trazer em como vencer essas fortalezas espirituais na sua vida, como derrubá-las. Então, se você, em determinado momento, se você, mesmo que você não seja uma pessoa completamente pessimista, completamente incrédula, mas em determinados momentos da sua vida, você percebe que você não consegue crer o suficiente, você não consegue ser aquela pessoa que acredita naquilo que Deus já falou para você, naquilo que Ele já soltou para você, então é momento de você começar justamente a entender que existe uma fortaleza sobre você e você precisa vencer ela. E uma pessoa que ela vive baseada nessa fortaleza, uma pessoa que ela vive com essa fortaleza tão forte sobre a vida dela, ela sempre vai enxergar, sempre vai olhar mais para o pessimismo, como eu já falei, para as coisas ruins, ela vai aumentar mais as coisas ruins do que as coisas boas que já aconteceram. Lembra do que eu estava falando, que quando eu era mais nova eu reclamava muito? Então, assim, eu deixava de olhar para as coisas que Deus já havia feito, para as coisas boas que Deus já havia feito nas nossas vidas, para as coisas boas que Deus estava fazendo, para ficar ali aumentando cada vez mais as coisas ruins. Eu ficava com o foco nas coisas ruins. E ali acaba que a gente aumenta o que é a ansiedade, inclusive eu vou falar sobre isso também mais para frente, acaba que a gente aumenta o medo. Então, o pessimismo e a incredulidade, ele causa isso, tá? Então, você deixa de olhar com gratidão, com um olhar de gratidão para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus está fazendo, para você simplesmente focar nas coisas ruins, para você só olhar para as coisas ruins, tá? Então, essa fortaleza, ela é terrível. E a Bíblia vai falar sobre o povo de Israel quando Moisés manda os espias, tá? Manda os espias para justamente espiarem a nova terra, para eles analisarem a nova terra e trazerem um relatório de como que é essa nova terra, trazerem, né, uma ideia de como que é isso, o que a gente precisa fazer, enfim. E esses espias, 10 deles, 10, foram simplesmente, assim, atemorizados, né, ficaram atemorizados, foram tomados pelo pessimismo e pela incredulidade, mesmo já tendo promessa, lembra? Deus tirou eles do Egito já com a promessa. E aí esses 10 espias simplesmente detonaram a possibilidade de Israel chegar à Terra Prometida. E imagina só, o povo ficou com o coração todo endurecido, com o coração entristecido, porque o relatório que eles trouxeram foi péssimo. E apenas Josué, e eu acho que se não me engano, mais 2 espias simplesmente permaneceram na promessa e falaram, não, a terra é boa, a terra é maravilhosa, tem sim os gigantes lá, mas a gente consegue vencê-los. Então, sabe, o olhar que você tem sobre as coisas, o olhar que você consegue ter sobre tudo aquilo que você vivencia, fala tudo completamente, muda tudo completamente sobre como vai ser o seu futuro, sobre como vai ser a sua vida, tá? Se você vai conquistar ou não. Então, nós temos esse grande exemplo de incredulidade dos espias aí, né, quando Moisés manda eles irem lá, e também o exemplo de incredulidade de Tomé que andava com Jesus, andou com Jesus ali, viu o mestre fazendo milagres, vivenciou tudo com ele, e mesmo assim
Quando Jesus ressuscitou e falaram para ele que ele havia ressuscitado, Tomé lhe disse: eu só acredito se eu tocar nas mãos dele, né, nos furos das mãos dele. E aí, então, Tomé diz lá no livro de João, capítulo 20, 25, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não crerei, não vou crer. Então, assim, existe um certo nível de incredulidade que nos detona, que faz com que a gente não avance, paralise onde nós estamos. Se você percebe que a sua vida está sempre no mesmo lugar, você não consegue avançar, você está experimentando sempre das mesmas coisas, parece que nada muda, começa a analisar se talvez você não tenha essa fortaleza de incredulidade. Lembra daquilo que eu falei no primeiro vídeo? Muitas pessoas falam assim, mas eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus, eu oro, eu jejum. Não adianta você orar, você jejuar, se você não coloca em prática a palavra. O que a palavra está escrito? Como eu já acabei de ler, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que mais a palavra diz? Filipenses capítulo 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos, ou seja, pessimismo não. Para de ficar incrédulo, de achar sempre que você não vai viver, que isso é impossível para você alcançar. Se foi liberado algo sobre a sua vida, creia somente. Creia somente. Então, essa é a primeira fortaleza espiritual da vida de uma pessoa que é capaz de fazer com que justamente tudo na vida dela seja paralisado. Tá? E eu quero trazer aqui a segunda também, a segunda fortaleza espiritual que eu quero trazer aqui nesse vídeo é simplesmente a fortaleza espiritual do orgulho, gente, da autossuficiência, do ego, da soberba. Na verdade, todas essas palavras, elas são entrelaçadas entre si. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa próxima a mim e ela falou assim, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um ego tão elevado, Julie. E ela veio me trazer a experiência de que ela simplesmente estava falando com Deus de um jeito que... Porque assim, ela estava passou a vida inteira vivendo conforme ela queria, escolhendo ela mesma tomando as próprias decisões dela. E ela queria muito viver algo, realizar um sonho, mas não estava dando certo. E ela foi orar, foi falar com Deus. Só que ela não sabia nem como falar com Deus. E a forma como ela foi falar com Deus, e tá bom. Então agora, Deus, se o Senhor está aqui comigo, então que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor me mostre, tipo assim. E a oração, ela vem carregada de ego, ela vem carregada de simplesmente de autossuficiência. Tipo, faz agora no meu tempo, faz agora do meu jeito, sabe? Tipo assim, já que o Senhor quer que eu fique com o Senhor, já que o Senhor quer que eu me dobre diante do Senhor, então me ouve. Olha só isso. Às vezes a gente é tão carregado disso que a gente nem percebe, mesmo quando nós estamos caminhando para o lado do bom, né? Porque ela foi orar, ela foi falar com Deus, mas a gente não tem essa humildade. Pensa, ele é Deus, ele é Jeová Jireh, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que não abrir piscar de olhos, a gente é fulminado por ele e pronto, a gente deixa de desistir. Mas nós muitas vezes não conseguimos nos manter no lugar que cabe a nós, né? E aí, mas assim, isso é só um pouquinho, gente. O orgulho, ele é aquela fortaleza, assim, que traz aquela falsa sensação de força, de domínio, sabe? Sabe aquela coisa de estar por cima? Tudo meu é o melhor. Muitas pessoas assim também, sabe? E também tem aquela falsa sensação de estar por cima, em que eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Também ouvi esses dias para trás, né? Na verdade ontem, alguém que estava muito chateado com uma pessoa, e essa pessoa ela fez o seguinte comentário: eu não dependo do mundo inteiro, só da metade dele. Sabe o que é o problema? Quando ela falou isso, só dependo da metade dele, que ela não dependeria dessa outra pessoa, sabe? Que ela estava chateada. E Deus, ele é tão incrível, gente, que para ele nos moldar, nos ensinar, nos dar humildade, fazer a gente descer do nosso pedestal, ele faz justamente a gente depender daquela pessoa que a gente falava que a gente nunca ia depender. Por quê? Porque ele precisa macetar, massacrar, ele precisa acabar com o nosso ego, o nosso orgulho, né? Então o orgulho, ele vem com essa sensação de que eu posso, de que eu tô por cima, de que eu não preciso de fulano, não preciso de ciclano, eu não preciso disso, sabe? Então o orgulho, ele tá em coisas tão mínimas e tão pequenas. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado,
nós perdemos oportunidades, portas abertas, nós perdemos amizades, nós perdemos relacionamentos. O orgulho, se ele não for simplesmente algo que nós venhamos aprender a dominá-lo, a controlá-lo e, tipo, realmente vestir, calçar o sapatinho da humildade, sabe? A gente perde muita coisa, muitos casamentos estão sendo destruídos por causa do orgulho, por causa do ego. Muitos relacionamentos, e outra coisa, gente, e até mesmo pessoas estão perdendo a vida por causa do orgulho, por causa do ego. Pra vocês terem noção, como eu tô falando para vocês, que é em coisas tão mínimas. Olha só, no trânsito, eu assisti uma cena muito assim, né, que eu me toquei naquela hora. Eu falei, gente, tudo é orgulho, tudo é ego. No trânsito, eu, em Goiânia, esperando ali, né, chegar o meu Uber, aquela fila de carro, tava bem em frente a clínica, e o cara tava parado esperando duas mulheres saírem da clínica e entrarem no carro. E aquela fila de carro atrás dele. E o cara que tava atrás dele buzinava, pê, 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 pê. E aí, simplesmente, sabe aquela agonia que foi dando? Aquela agonia que foi dando? Gente, e o cara lá dentro esperando as mulheres entrarem. Na hora o rapaz, o porteiro, comentou com o outro que tava saindo, falou assim, olha só, se esse cara desse carro aí decide tirar satisfação com o cara de trás, fala assim, o que é isso? O que você tá achando que você quer, né? De repente lá, pega uma arma, e aí pensa, começa a atirar, porque você não sabe, pega uma faca, você não sabe o que pode acontecer, o nível de estresse que a pessoa pode estar por causa de um dia de trabalho que foi já tenebroso, e aquela buzina na cabeça da pessoa o tempo todo, e aí o cara de trás estressadíssimo querendo já ir. Então tudo é orgulho. O orgulho está na impaciência. O orgulho está naquilo que eu não consegui fazer por causa, né, de alguém. Então, assim, nós precisamos identificar onde está o erro. E ali nós precisamos entender qual é o comportamento que Deus espera de nós. E o orgulho, ele mora em várias características que a gente precisa entender e perceber. Às vezes o orgulho mora no vitimismo, tá? Vitimismo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma pessoa que ela fala assim, eu não posso trabalhar, não posso fazer faxina porque eu tenho crise de ansiedade. Tem crise de ansiedade. Na verdade, ela não pode fazer faxina, não é porque ela tem crise de ansiedade. Ela não pode fazer faxina porque ela tem orgulho de fazer faxina. Você tá entendendo? Aí ela se esconde atrás do vitimismo. Por exemplo, tô dando só um exemplo para vocês. Uma pessoa que precisa muito trabalhar, uma pessoa que está dependendo de cesta básica, mas ela não pode fazer faxina porque ela tem crise de ansiedade. Outra coisa também, falta de perdão. Se você não consegue perdoar alguém, é orgulho. Ai, mas o fulano, você não tem noção de o que o fulano fez para mim. Você não sabe o que o fulano fez comigo. É orgulho, gente. O orgulho mora na falta de perdão. Sabe, se você está preso a mágoas, a decepções em relação a alguém, você está com orgulho. Porque, olha, não é fácil, jamais. Você perdoar dependendo do nível dependendo do nível de ofensa, é muito difícil. Só que quando você está ocultando esse perdão, você está sendo orgulhoso primeiramente com Cristo. Porque você não está permitindo ele agir dentro de você. Você não está permitindo ele realmente moldar você. Você não está permitindo ele tornar o caráter seu comparado ao dele. Entendeu? Você nunca vai ser como Cristo, mas você precisa buscar parecer-se com ele. Parecer-se com ele. Então, mora na falta de perdão. O orgulho também mora na superioridade. Lembra do que eu falei sobre se sentir superior? Tem uma pessoa que uma vez ela comentou assim, o fulano de tal, ele não sabe trabalhar. Quero ver se eu pegasse isso daí, eu ia fazer 1000 vezes melhor do que esse fulano fez, do que essa fulana faz. Esse tipo de comentário é orgulho, superioridade. Fulano fez uma festa assim, assim. Nossa, eu vou fazer a minha, não vai nem, isso aí não chega nem aos pés daquilo que eu vou fazer. Sabe, superioridade, se sente sempre superior. Isso é orgulho, isso é ego, isso é soberba. O que a Bíblia vai falar sobre o orgulho, gente? Simplesmente, Provérbios capítulo 16, verso 18. Que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, todo exemplo de orgulho na Bíblia, depois você viu ele se estrepar.
Ele se estrepou. Ele foi moldado, ele foi humilhado. Então, todo orgulhoso na Bíblia, ele se estrepou de alguma forma. E sabe o que a Bíblia vai falar mais? Tiago capítulo 4, verso 6. Que Deus, o Todo-Poderoso, ele se opõe aos orgulhosos. Se opor é ir contra. Imagina só, na sua vida, você passa uma vida tendo o diabo, o inferno, contra você. Mas quando você vai orar, você repreende. Em nome de Jesus, sai. Todo mal seja desfeito, sai, todo inferno, né, seja destruído. Mas quando você é orgulhoso, você é egoísta, você é soberbo, você tem esse ego elevado, você tem simplesmente Deus contra você, e você vai orar e repreender Deus contra o quê? Você vai repreender Deus? Me diz. Você simplesmente tem Deus contra você, não é o inferno que é contra você, é Deus. Então, eu vou te falar aqui, talvez esse seja assim, seja aquela fortaleza que mais massacra. Porque a pessoa orgulhosa, gente, ela morre definhando. A pessoa orgulhosa, ela morre aprendendo, assim, da forma mais difícil. E Deus, ele mantém a pessoa viva para ver se ela ainda se arrepende, ainda se dobra, ainda, sabe? E eu falo pra vocês que a pessoa orgulhosa é aquela pessoa mais difícil de lidar. A fortaleza do orgulho é terrível. Então eu gostaria de falar para você, dentro dessas fortalezas espirituais que eu acabei de citar aqui, se você percebeu que pode existir algo, em algum momento, eu falo porque dentro de mim eu vi muitos momentos que eu estava vivendo com orgulho, com soberba, com ego. Começa a notar. Começa a notar e começa a pedir perdão ao Senhor justamente por essa fortaleza, pelo orgulho em determinado momento, em determinada situação, com determinada pessoa. Comece a buscar para que Deus justamente venha quebrar essa fortaleza na sua vida, tá? E que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica acompanhando aqui no canal, viu? Porque essa série vem da presença, é magnífica. Deus abençoe e até o próximo vídeo.